Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais uma aula. Hoje vamos falar sobre as habilidades ou valências físicas, que são as qualidades físicas treináveis e são utilizadas em todas as atividades físicas. Então são elas: resistência, flexibilidade, velocidade, equilíbrio, ritmo, agilidade, coordenação motora, descontração e força. Resistência é a qualidade física que permite um esforço proveniente de exercícios prolongados durante um determinado tempo. Existem três divisões: resistência muscular localizada é a capacidade de realizar um determinado movimento durante o maior tempo possível, sem perder a eficiência do movimento. Um exemplo são as aulas de ginástica localizada, correr, nadar. Resistência aeróbica, qualidade física que permite um esforço por um determinado período em que há um equilíbrio entre o consumo de oxigênio e a absorção do mesmo. Esse equilíbrio é chamado de steady state. Então, a resistência aeróbica, nela é possível controlar a respiração, porque eu consigo suprir a minha demanda de oxigênio. Ocorre em provas como maratona e prova de longa duração. Resistência anaeróbica, qualidade física que permite manter um esforço por um determinado período, em que as necessidades de consumo de oxigênio são superiores à absorção do mesmo, fazendo com que seja encontrado um débito de oxigênio, o qual será recompensado no repouso. Então, a resistência anaeróbica, a respiração vai ficar ofegante. Por quê? O corpo ele necessita de mais oxigênio do que ele consegue absorver. Um exemplo disso são atividades de alta intensidade, como o remo, corrida de 100 metros. Flexibilidade, evidenciada pela amplitude dos movimentos das diferentes partes do corpo num determinado sentido, e depende tanto da mobilidade articular como da elasticidade muscular. Então, um exemplo é a amplitude que eu consigo afastar as minhas pernas, que eu consigo flexionar meu tronco com as pernas juntas e com os joelhos estendidos, ou seja, com eles esticados. Velocidade, qualidade física particular do músculo e das coordenações neuromusculares, que permite a execução de uma sucessão rápida de gestos, que em seu encadeamento constitui uma só e mesma ação, de intensidade máxima e duração breve ou muito breve. Também existem três divisões: velocidade de deslocamento, capacidade máxima de uma pessoa deslocar-se de um ponto ao outro. Exemplo, corrida de 100 metros. Um exemplo prático nas nossas aulas, quando divide a turma em duas filas, onde o primeiro de cada fila tem que correr até o final da quadra. Então ele sai do ponto A e vai até o ponto B, que seria da posição onde que inicia a fila até o final da linha no final da quadra. Velocidade de reação, rapidez com a qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo, seja ele visual, auditivo ou tátil. É o tempo requerido para ser iniciada uma resposta a um estímulo recebido. Um exemplo é o estímulo para iniciar a prova de natação. Quando a gente encosta a mão numa panela quente, a gente automaticamente puxa o braço. Quando a gente espeta o dedo em uma agulha. Então, são exemplos de velocidade de reação. Velocidade de membros,
capacidade de mover os membros superiores e ou inferiores tão rápido quanto possível. Exemplo, um golpe no boxe, uma cortada no vôlei. Equilíbrio. Capacidade para assumir e sustentar qualquer posição do corpo contra a força da gravidade. Existem 3 divisões. Equilíbrio estático, adquirido em determinada posição. Então é ficar em determinada posição na ginástica parado. Lembrando que o equilíbrio estático não pode ter movimento. Você tem que se posicionar e se manter parado. Equilíbrio dinâmico. Esse é adquirido durante o movimento. Um exemplo de equilíbrio dinâmico é se andar no slackline, andar no muro, até mesmo andar em linha reta. É uma forma de equilíbrio dinâmico. Você está equilibrado, porém movimentando. E tem o equilíbrio recuperado, que é quando o corpo recupera o equilíbrio após estar em movimento. Um exemplo é aterrissagem na ginástica, pular de uma cadeira e ao cair no chão equilibrar, saltar e arremessar uma bola de handebol e equilibrar quando for fazer aterrissagem, quando tocar ao chão. Ritmo é a ordenação dos movimentos, sequência de movimentos repetidos várias vezes, de forma equilibrada e harmônica. Por exemplo, ginástica rítmica, a dança, até mesmo uma passada na própria corrida. Agilidade. Habilidade que se tem para realizar um movimento movendo o corpo todo ou um segmento corporal no espaço, mudando a direção rápido e precisamente. O exemplo é correr mudando de direção, realizar um drible no basquete, mudando de direção rápido e precisamente. Coordenação motora. Capacidade de executar movimentos complexos de modo conveniente, para que possam ser realizados com o mínimo de esforço. É o controle mental sobre a expressão motriz. Então, constitui-se uma atividade psicomotora indispensável em todas as habilidades desportivas, devendo ser trabalhadas em todos os programas de educação física desde os primeiros níveis. Um exemplo é o cavalo com alças na ginástica. Então, na coordenação motora, está relacionado com o quê? Eu conseguir estar conciliando o meu estímulo, que vem do meu sistema nervoso, juntamente com o movimento dos meus membros, envolvendo os braços, as pernas, juntamente com o tronco. Descontração é um fenômeno neuromuscular, resultante da redução de tensão na musculatura esquelética. Existem 2 divisões. A descontração total, que é o relaxamento de todos os músculos corporais, geralmente em aulas de relaxamento, yoga. E tem também a descontração diferencial, que é o relaxamento dos grupos musculares que não são necessários à execução de um movimento específico. Um exemplo disso é os alongamentos de um grupo de musculatura específica antes das atividades. Então seria assim, eu vou começar uma atividade, eu alongo um grupo específico antes de eu fazê-la. Força. A habilidade que permite um músculo ou grupo de músculos produzir uma tensão e vencer ou igualar-se a uma resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Existem 3 divisões. Força isotônica, também conhecido como força dinâmica, é o tipo de força que envolve os músculos dos membros em movimentos ou suportando o peso do próprio corpo em movimentos repetidos. Exemplo,
agachamento, empurrar ou puxar alguém. Força isométrica, também conhecido como força estática, é o tipo de força que explica o fato de haver força produzindo calor e não havendo produção de trabalho em forma de movimento. Um exemplo é eu sustentar o meu corpo em determinada posição, sem movimentá-lo. Ficar agachado, sem movimentar. Empurrar uma parede, pois quando eu estou empurrando uma parede, eu vou estar produzindo força, vou estar aumentando a temperatura da minha musculatura ali, porém não tem movimento. Força explosiva, potência, a habilidade de exercer o máximo de energia em um ato explosivo. Um golpe no boxe, na capoeira. É isso aí, gente. Estamos terminando mais esta aula e até a nossa próxima aula.